Olá, minhas queridas, tudo bem? Vou gravar para vocês um aprofundamento desse módulo tão rico que é do Urso da Meia-Lua. É um módulo que vai falar da raiva e do perdão, né? E ela tem uma proposta nesse capítulo muito bacana, que é uma proposta que vai falar sobre um exercício que nós vamos fazer. Vai falar sobre descansos. O que são os descansos? Nós vimos que desejamos transformar a raiva num fogo que prepara as coisas em vez de num fogo de conflagração. Vimos que a elaboração da raiva não pode ser completa sem o ritual do perdão. Falamos sobre o fato de a raiva das mulheres muitas vezes derivar da situação da sua família, de origem, da cultura, de traumas da vida adulta, enfim, de muitas situações. Vimos também que durante uma vida a gente acumula muitos lixos, muitos traumas, muitos motivos de raiva. A gente vai acumulando situações, principalmente se a gente já é uma mulher madura, a gente acumula muitas situações não resolvidas, caladas, traumáticas durante uma vida. E aí é que vem o conceito de descanso. Aí é que vem o exercício que ela propõe aqui. Você já deve ter visto pequenas cruzes brancas junto à estrada. São os descansos ou sepulturas. Às vezes, as cruzes estão reunidas em grupos de duas, três, cinco. Há nomes de pessoas inscritas nelas. É comum que essas cruzes sejam profusamente decoradas com flores verdadeiras ou artificiais. Às vezes, o descanso não passa de duas varetas ou dois pedaços de cano amarrados com cipó e enfiados no chão. Nos trechos mais pedregosos, a cruz é simplesmente pintada numa grande pedra junto à estrada. Os descansos são símbolos que registram uma morte. Bem ali, exatamente naquele ponto, a jornada de alguém pela vida fora foi interrompida inesperadamente. Foi um acidente de automóvel, ou alguém vinha andando pela estrada e morreu ali de insolação. Ou ainda ali ocorreu uma briga. Alguma coisa aconteceu ali que alterou a vida daquela pessoa e a vida dos outros para sempre. Antes de completarem 20 anos, as mulheres já morreram centenas de mortes. Elas iam numa direção ou noutra e foram impedidas de prosseguir. Elas tinham sonhos e esperanças que também foram cortados na raiz. Qualquer uma que não concorde é porque ainda está dormindo. Todas essas mortes podem passar pelo processo dos descansos, movimentos interrompidos, sonhos engavetados, situações traumáticas que nos acontecem e que mudamos o curso da nossa vida. Muitas coisas acontecem no nosso período vivo. Embora esses fatos aprofundem o sentido de individualidade, de diferenciação, de crescimento e expansão, de floração, de despertar e se manter alerta e consciente, elas também são tragédias profundas e assim devem ser pranteados, chorados. Criar descansos significa examinar a sua vida e marcar os pontos em que ocorreram as pequenas mortes, as mortes chiquititas e as mortes grandes. Gosto de traçar uma linha cronológica da vida da mulher numa longa faixa de papel branco, aqueles papéis de açougue antigo, e assinalar com uma cruz ao longo dessa linha, desde sua tenra infância até o presente, os pontos em que morreram aspectos e partes do seu self e da sua vida. Ela propõe aqui para nós que pegamos uma folha grande, corrida, ou que emendemos várias folhas de papel de modo que a gente possa ver ali uma linha da nossa vida, desde a mais tenra infância, quiçá desde o nosso nascimento, e que a gente comece a lembrar e a sinalizar nesta folha pequenas cruzes ou grandes cruzes, com aqueles aspectos nossos que foram morrendo, ilusões, desilusões, pessoas que perdemos. Na nossa terra infância, às vezes cachorrinhos que perdemos, pessoas que perdemos, parentes, uma escola que trocamos, uma cidade que mudamos, coisas que são as nossas pequenas mortes da nossa vida, os movimentos interrompidos, as mudanças de curso.
algo, algum aspecto dentro de nós que morreu naquele momento, uma perda pequena, uma grande perda. Que possamos colocar ao longo da nossa vida essas pequenas cruzes, num exercício lento, no exercício em que nós vamos aos poucos rememorando aonde estão essas cruzes da nossa vida, aonde aconteceram os atropelos, os atropelamentos com morte, onde aconteceram as brigas, os rompimentos, enfim, tudo que a gente possa lembrar que seja um movimento interrompido. Estávamos indo numa direção, mas não conseguimos chegar lá, que é o que significa a cruzinha na estrada. Alguém estava indo para algum lugar que não chegou, que ali ficou, que ali foi o fim. Ali houve uma mudança de curso. Ali houve um movimento interrompido. Os pontos em que morreram aspectos e partes do nosso self, da nossa vida. Assinalamos a ocasião em que se optou por não seguir por uma determinada estrada, caminhos que foram obstruídos, emboscadas, traições, mortes. Desenhe uma pequena cruz na linha cronológica nos pontos que deveriam ter sido pranteados, chorados ou que ainda precisam sê-lo. Ainda preciso chorar aquela cruz, ainda preciso chorar aquela perda, aquela morte, aquela briga, aquele rompimento, aquela estrada obstruída para mim. Também escrevo esquecido naqueles pontos que a mulher pressente, mas que ainda não vieram à tona. Também escrevo perdoado acima dos fatos de que a mulher já praticamente se liberou. Recomendo que você faça descansos, que se sente com uma linha cronológica da sua vida e diga: onde estão as cruzes? Onde estão os pontos que devem ser lembrados, que devem ser abençoados, que devem ser chorados, assimilados, aceitos, entendidos? Em todos eles há significados que você trouxe até a sua vida atual. Eles precisam ser lembrados, mas ao mesmo tempo precisam ser esquecidos. E isso leva tempo e exige paciência. Mas eles não são lembrados e nem posteriormente esquecidos se não houver um trabalho em cima deles. Se não houver um pranto, um choro, uma marcação naquilo que precisa ser lembrado e esquecido, naquilo que precisa ser vivido e perdoado, abençoado. Lembre-se de que no Urso da Meia-Lua, a mulher disse uma oração e conseguiu sepultar os mortos órfãos. É isso que fazemos nos descansos. Descanso é uma técnica consciente que se compadece dos mortos órfãos da psique, da nossa psique. Eles prestam homenagens, sepultando-os afinal. As nossas cruzes, os nossos mortos, merecem sepultamento, merecem cerimônia, ritual. Merecem ser lembrados para depois serem esquecidos. Merecem ser enterrados com dignidade, com enterro digno de algo que morre, de algo nosso, valioso que morreu ali. Para enfim poderem ser lembrados e esquecidos, perdoados e abençoados. Seja boa para si mesma e crie seus descansos. Sepultura para aqueles seus aspectos que estavam a caminho de algum lugar, mas que nunca chegaram. Descansos assinalam os locais das mortes, os tempos sombrios, mas eles também são cartas de amor ao seu sofrimento. Eles são transformadores. Há muitas vantagens em prender certas coisas à terra, para que elas não saiam nos perseguindo. Há muitas vantagens em sepultá-las. Tudo que morre merece sepultamento. Tudo que anda perambulando por aí sem seu devido rito, sem seu devido funeral, continua nos amedrontando, nos amaldiçoando, nos perseguindo. Seja boa consigo mesma. Crie seu descanso. Essa é a tarefa para nós agora. Que nós possamos mergulhar dentro da nossa história, olhar para a linha cronológica da nossa vida e fazer os nossos descansos, fazer os nossos sepultamentos, colocar as cruzes aonde merece cruz,
aonde houve morte, onde houve movimento interrompido. Porque ao sepultarmos nossos mortos, eles vão parar de nos perseguir. Eles serão lembrados, esquecidos, perdoados e abençoados. Seja boa consigo mesma. Tome seu tempo e faça os seus descansos. Dê honra à sua vida, dê honra à cronologia da sua vida. Seja quem for a cruz que atravessou na sua estrada, dê dignidade a ela. Assimile, aceite, converse com ela. Faça um ritual fúnebre. Faça seu ritual. Faça seu ritual de pertencimento, de aceitação, de integração a tudo isso na sua vida, para que enfim você possa lembrar, esquecer, assimilar, perdoar, abençoar. Essa é a tarefa, minhas queridas, para o aprofundamento desse capítulo, que fala de raiva e fala de perdão, fala de morte, fala de vida, fala de tudo isso que nós temos falado até aqui. Que vocês tenham uma boa semana, que vocês possam fazer a tarefa de vocês no tempo de vocês, com a profundidade que a tarefa pede. E a gente vai colocar ali no nosso grupo um pouco do tamanho que é essa tarefa, né? Quem quiser que se sinta à vontade para colocar lá alguma coisa que fale sobre seus descansos ou que coloque suas flores na cruz, que desenhe suas cruzes, que floreie, que faça um ritual digno, digno da nossa própria vida. Um beijo para vocês, minhas queridas. A gente se vê no próximo ponto, no próximo capítulo. Um beijo para vocês.